Vamos sim, Rê, vamos falar sobre imunidade, um assunto tão importante, afinal ninguém gosta de ficar doente, né? Ainda mais no fim do ano. Por isso hoje nós vamos receber a doutora Marcela, seja bem-vinda. Obrigada, Pamela, sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso e doutora Marcela trouxe pra gente dicas práticas de como nós podemos melhorar a nossa imunidade. Nós separamos em 4 pilares, então teremos alimentação, sono, atividade física e controle do estresse. Esses são os pilares que envolvem a imunidade. Exatamente, os pilares que sustentam o nosso sistema imunológico partem do hábito alimentar. Nós temos que também ter a questão da prática de atividades físicas, ter uma boa qualidade de sono e tentar manejar o estresse para que ele não impacte negativamente a nossa imunidade. Isso vale para todo mundo ou há pessoas que têm um sistema imune mais frágil, que têm mais tendência a contrair vírus, a ficar gripado, resfriado? Logicamente que existem pessoas que, por características às vezes genética ou até mesmo de estilo de vida, podem ter uma fragilidade de respostas imunológicas mais do que outras, Pamela. Mas basicamente, se você tiver um estilo de vida saudável, com uma alimentação adequada, prática de atividade física moderada, não se deixar impactar tanto pelo estresse, que parece uma orientação difícil de cumprir, e mais, cuidar da qualidade de sono, isso é estilo de vida. E ter um estilo de vida saudável é infinitamente, hoje em dia, nós sabemos que mais preponderante no que diz respeito às respostas imunológicas do que a tendência genética. Ou seja, essas dicas valem para todo mundo. E vamos começar falando de alimentação, então? De alimentação, eu sou médica nutróloga, sempre gosto de falar de alimentação. O que tem que ter no nosso prato para que a nossa imunidade fique alta? Na verdade, o sistema imune produz proteínas que são imunoglobulinas, que fazem, os anticorpos são proteínas. Então, se nós pensarmos em um macronutriente que é absolutamente essencial para as respostas imunológicas, esse macronutriente são as proteínas. Nós temos 3 macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras, e as proteínas são realmente essenciais. E as proteínas podem ser de origem animal? Animal e vegetal. Aqui temos um exemplo de proteína de origem vegetal, que é o grão de bico, mas todas as leguminosas, que são os grãos que dão em vagens, feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas, isso são proteínas de origem vegetal. Mas temos também as carnes, os ovos, os lácteos, que são as de origem animal. E esse consumo, ele tem que ser diário de proteína? Esse consumo, as proteínas devem estar presentes em todas as grandes refeições do dia. Ou seja, 2 vezes ao dia no mínimo? No mínimo 2 vezes, a pessoa tem que olhar no prato e ver se há uma fonte proteica. Por exemplo, nós temos um prato aqui que já tem 2 fontes de proteína. O feijão e o frango. O feijão e o frango. Portanto, precisa ter 2? Não, pelo menos uma. E qual o tamanho dessa porção? Quanto de proteína eu tenho que ingerir? Isso depende de pessoa para pessoa, mas basicamente é como fazer uma conta básica, que se você tem, digamos, 60 quilos, você deve consumir mais ou menos 1 grama de proteína dia para cada por quilo de peso. Portanto, quem tem 60 quilos deve consumir 60 gramas de proteína, mas os alimentos não são 100% proteína. Esse filezinho de frango de 100 gramas tem mais ou menos 30 gramas. E aí os ovos têm, cada ovo tem 6 gramas, as leguminosas têm 10 gramas cada 100 gramas do alimento. Isso é importante a pessoa mais ou menos ter ideia de fazer essa contabilidade para bater a meta de consumo de proteínas. Ou seja, quanto mais proteína você colocar nas refeições, em todas, mais fácil vai ser bater essa meta. Daí, Pamela, com relação à alimentação, até para a gente dar outras dicas práticas, nós precisamos de fontes de fibras que estão nos vegetais. As fibras são essenciais para manter saúde intestinal, que é o primeiro tecido imunológico de resposta no nosso organismo, é o tecido linfóide associado à parede do intestino.
E praticamente a maior área de contato com o mundo externo que nós temos não é a nossa pele, e sim o revestimento da parede do intestino, do aparelho digestório como um todo. Então a imunidade está ligada também ao intestino? Absolutamente ligada ao intestino. O motivo de nós consumirmos fibras, além de fazer com que haja um bom funcionamento intestinal, é que nós temos, consumindo fibras e, enfim, outros elementos como polifenóis e ácidos graxos do tipo ômega 3, nós mantemos a nossa microbiota, que são o conjunto de micro-organismos, não só bactérias que vivem no nosso corpo, mas principalmente no intestino, que é absolutamente responsável pelo equilíbrio das respostas imunológicas. E em quais alimentos eu encontro fibras isso? Estão presentes nos vegetais, nas sementes, nas frutas, nas sementes oleaginosas. Aqui nós temos um alimento, um exemplo de iogurte, que é um alimento que traz probióticos, já traz as bactérias que impactam positivamente o equilíbrio da microbiota intestinal. E se tivéssemos aqui um arroz integral, esse também seria a fonte de fibra, mas o feijão, além das proteínas, também tem fibras. Quando a gente olha para essa mesa, o que a gente enxerga é comida saudável, né? Comida saudável, de verdade. Comida de verdade. Nada que a gente pegou é industrializado, comidinha caseira. É fácil, em teoria é fácil, em teoria né? Seguir. É fácil. Dá trabalho, Pamela, mas é muito fácil. É questão de priorizar. Eu digo, o hábito alimentar é uma prioridade do 0 até os 100 anos de idade. E isso isso parte desde o momento em que a pessoa vai fazer suas compras, armazenar os seus alimentos, organizar a sua semana. Às vezes ela tem um dia só da semana para organizar e fazer, às vezes, marmitas, ou já deixar a saladinha lavada, porque as pessoas pensam, isso dá trabalho, descascar uma fruta, fazer uma salada. Se for fazer todos os dias, né? Exatamente, planejamento. E aqui tem o suco de laranja, que é um clássico. Toda mãe, toda avó fala, ai, toma suco de laranja para não ficar gripado. Então, Ele tem esse poder mesmo? O suco de laranja, e aqui essa quantidade equivale mais ou menos a umas 2 laranjas. O suco de laranja e as frutas cítricas, todas elas, são as maiores fontes de vitamina C. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico, e nós temos estudos que mostram que se você tiver contato com, enfim, alguém que esteja portador de uma doença viral do inverno, quer dizer, um resfriado, uma gripe, nós sabemos que se a pessoa tiver bons níveis de vitamina C circulando, esses vírus têm mais dificuldade de replicar. Todo mundo com a história da pandemia ficou mais ou menos inteirado na questão de como se faz a transmissão de uma doença viral. Então, realmente, a vitamina C, em quantidades ótimas, circulante, tem esse impacto no sistema imunológico, além de melhorar as respostas, reduzir a velocidade de replicação viral. Então, vale a pena suplementar com vitamina C? Aí é que está, Pamela. Não há necessidade para a maioria das pessoas suplementar uma laranja ou um limão ou uma lima ou outras frutas cítricas como kiwi, morangos, que também tem abacaxi, tem uma grande quantidade de vitamina C. Se a pessoa consumir todos os dias uma quantidade recomendada de vegetais, que é 400 gramas, 5 porções de frutas e vegetais, portanto 2, 3 frutas ao dia, 2 laranjas, já vai ter o aporte de vitamina C. Só deve suplementar aquela pessoa, suplemento, assim como o nome próprio diz, é aquilo que a gente deve consumir além da alimentação. E as doses que nós encontramos da farmácia de suplementos de vitamina C, que são para um momento desse em que a gente teve contato com alguém com resfriado e quer reduzir a replicação viral, é para fazer por poucos dias. Por isso que o tubinho de suplemento de vitamina C vem apenas com 10 daquela efervescente. Se houver necessidade de suplementação, o ideal é sempre consultar o seu médico, ver se a alimentação não é suficiente e ver se realmente tem indicação de consumir. Nós encontramos nos alimentos tudo que a gente precisa. Vamos passar para o sono? Porque o sono é um pilar importantíssimo da imunidade. Importantíssimo, Pamela. Quantas horas uma pessoa saudável tem que dormir? Tem um cálculo médio para todos? Um cálculo médio, existem vários estudos científicos que comprovam essa questão da quantidade de horas em geral, para a população em geral adulta,
porque idosos e crianças têm outra quantidade de sono necessária para refazer o organismo, mas as pessoas adultas devem dormir entre 6 a 8 horas dia. O ideal é qualquer coisa entre 7 e 8. Esse é o ideal. E dormir bem, né? Porque muitas pessoas deitam e acordam cansadas. Primeiro sinal que a pessoa dormiu bem, teve uma boa noite de sono, é acordar descansado. Então, se a pessoa acorda, porque daí pensam, não, se eu dormir 6 horas e acordar descansada, eu dormi bem. E se eu dormir 9 horas ou às vezes 10 horas e a pessoa acorda como se não tivesse dormido, é sinal de que teve um sono de má qualidade. Isso pode acontecer, não é só a quantidade de horas que impacta na questão da qualidade do sono. Por isso que é importante ter uma boa higiene do sono, né? Se preocupar com o que você faz antes de dormir. Pegar no sono, exatamente. Tentar ter menos estímulos, dormir num local confortável, com conforto térmico, apagar e assim meia hora ou pelo menos 1 hora ou meia hora antes de deitar, já começar a apagar as luzes, ter menos estímulos, se organizar para deitar numa cama confortável, com conforto térmico, se estiver frio estar bem coberto ou bem agasalhado, ou se tiver calor não ficar exposto a altas temperaturas e ter um lugar apropriado, o travesseiro ideal, enfim, escurinho, e tentar relaxar, respirar é extremamente importante nesse momento e tentar livrar a cabeça de pensamentos que te deixem ansiosa, quer dizer, coisas que vão ter problemas que são para o dia de amanhã ou ficar remoendo os problemas do dia da noite. Isso já está linkado com outro pilar, que é manejar, né, esse estresse do dia a dia. Esse é um grande desafio. Porque não tem uma fórmula mágica, né? Não há uma fórmula mágica e não há uma fórmula individual, Pamela. Cada um deve procurar ter atividades ou momentos ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana que lhe dê prazer. Hobbies, né? Não só hobbies, quer dizer, leitura, um trabalho manual, tem pessoas que gostam de mexer com jardinagem. Ter atividades de lazer, fazer atividades ao ar livre, ter atividades familiares ao ar livre. E a outra coisa, a espiritualidade. Eu digo, a espiritualidade, cada um professa uma fé ou às vezes não tem uma fé ligada a uma religião, mas acredita sempre em algo, uma energia. Então, a espiritualidade a gente sabe que também é algo que deixa a pessoa faz com que a pessoa tenha mais facilidade de manejar situações de estresse que todos nós passamos ao longo dos nossos dias. Eu digo, não precisa nem morar numa cidade grande como São Paulo, mas é uma realidade do dia atual e o estresse impacta na saúde e impacta na imunidade. E sempre que possível colocar momentos de prazer, não só os finais de semana, né? Sim, na rotina. Na rotina do dia. Então, ter um trabalho manual, uma leitura que dê prazer. Então, às vezes a pessoa gosta, por exemplo, de fazer atividade física. É uma possibilidade, ou atividades de relaxamento, como meditação, faz atividade física, mas faz momentos de alongamento, técnicas de respiração, enfim, alguma coisa que lhe dê prazer ao longo do dia. Quanto de atividade física eu preciso fazer para sair da faixa do sedentarismo? Para sair do sedentarismo, Pamela, é necessário que a pessoa faça uma atividade física, além de rotina diária, porque se a pessoa diz, não, mas eu trabalho, eu limpo a casa, eu subo escada, trabalho em pé. Não. Atividade física é a pessoa pare tudo o que está fazendo e faça, seja uma caminhada, seja lá o que for, um treino e tal. No mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana. Se você me perguntar se isso é ideal, não, o ideal é pelo menos 150 minutos distribuídos ao longo da semana, que pode ser 30 minutos 5 dias ou 50 minutos 3 dias. Mas o ideal mesmo é que seja próximo de 50 minutos, quase 1 hora, 45 minutos diariamente, que isso seja rotina. Porque a atividade física, eu digo, é remédio, um pouquinho cada dia. Até porque a atividade física em excesso impacta tão negativamente o sistema imunológico quase como o sedentarismo. Uau! Exatamente. Então é necessário que a gente pratique, mas com moderação. Com moderação. E o que é moderado para você não é moderado para mim. Então eu digo, as pessoas têm que identificar na prática e na rotina de atividade física aquilo que seja prazeroso,
que não traga tanta dor. A atividade física de alta intensidade, com muita quantidade de horas, de um treino muito extenuante, causa muito estresse, e a gente sabe disso. A gente até quer que a atividade física cause estresse para que o organismo consiga equilibrar. É um estresse que a gente descontrolado, mas ele deve ser realmente controlado, deve ser moderado. A prática da atividade física em excesso, um dos primeiros sinais de que um atleta de altíssimo rendimento ou uma pessoa que faz muita atividade física está se sobrecarregando, tendo overtraining, que a gente chama, é que ela começa a ter resfriados de repetição, cistite de repetição, quer dizer, a imunidade é baixa. E aí temos que normalmente suplementar, porque a pessoa não consegue consumir tudo aquilo que ela consome no hábito alimentar, tudo aquilo que ela consome durante a prática da atividade física. Então também é importante isso, a atividade física é essencial para o sistema imunológico, mas ela deve ser moderada. E você falou de baixar a imunidade com excesso de atividade física, e outro fator que a gente sabe que baixa a imunidade são as mudanças climáticas. Então, hoje estamos em São Paulo, o dia está mais fresco, amanhã já teremos novamente as temperaturas extremamente elevadas. O que essa mudança climática faz com o nosso corpo que abala a imunidade? A mudança climática faz com que nós tenhamos dificuldade de manter o equilíbrio térmico do corpo e vários mecanismos para que ele se organize novamente, quer dizer, nos mantenha na temperatura de 37 graus, são desencadeados no momento de variabilidade térmica. E as bactérias oportunistas ou vírus, principalmente de doenças respiratórias, encontram um ambiente propício para replicarem justamente na mucosa oral, na mucosa nasal, e há uma tendência principalmente de aumentar a possibilidade de replicação viral ou proliferação de fungos. São aquelas pessoas, por exemplo, vão para a praia, agora é época de ir à praia, pessoas que são mais sensíveis, não estão com o sistema imunológico adequado, se ficam muito tempo com um biquíni molhado, com roupa de banho molhada ou baixa muito a temperatura, estão com uma roupa molhada, acabam tendo mais tendência a ter, por exemplo, candidíase de repetição, herpes, seja labial, seja herpes tipo 1, tipo 2, tem situações de que isso começa a se agravar e aparecer com grande frequência por conta do sistema imunológico mais alterado, quer dizer, mais frágil. Então aquela frase clássica de que friagem deixa a gente resfriado, não é a friagem que faz mal, é o que a friagem, né, o frio em excesso provoca numa pessoa que está fragilizada. Entendi. Mas é a variação brusca de temperatura com todo um conjunto, Pamela. O frio, assim, o sorvete, uma água gelada, etc., se a pessoa tem uma imunidade ok e não sofre uma mudança brusca de temperatura, seja, assim, enfim, seja do ambiente ou às vezes ela é exposta a uma roupa molhada, etc., ela pode sim ficar mais propícia, mas não quer dizer que um suco gelado ou um sorvete vai fazer mal. Não, para a pessoa que está com o sistema imunológico em ordem, se alimentando bem. E você também falar em alimentação, você me perguntou com relação à suplementação, eu digo, as pessoas se autossuplementam, a gente teve esse problema na pandemia e acabam às vezes desequilibrando o sistema imunológico pelo excesso de nutrientes, porque nós temos vitaminas hidrossolúveis que o organismo não armazena, mas temos as lipossolúveis que o organismo, se forem suplementadas em excesso, fazem um efeito pró-oxidante, que são as vitaminas A, D, E e K. E existem outros nutrientes que também não devem ser consumidos sem uma orientação médica. Então eu digo assim, a grande dica é que se a pessoa quer mesmo se autossuplementar, busque um profissional. Busque um profissional. E se for comprar na farmácia, não dá tempo, eu quero tomar alguma coisinha porque vou viajar, vou para um lugar frio, estou agora aqui no verão, vou para um lugar frio. Vá na farmácia e compre aquilo que está nas gôndolas da farmácia. Tudo que está atrás do balcão da farmácia é medicamento. E o ideal é que a pessoa só consuma com prescrição médica. Muito se fala também dos probióticos, que são
micro-organismos que nos auxiliam na flora intestinal e nesse nosso sistema que, como você trouxe pra gente, é tão importante para nossa imunidade. Eles são bem-vindos? São muito bem-vindos e eles normalmente vêm nos alimentos, como aqui no caso do iogurte. Nós temos vários alimentos fermentados na dieta ocidental, a maioria deles que trazem probióticos suplementares são alimentos lácteos, são laticínios, enfim, leite fermentado, iogurte, os próprios queijos, mas temos vários outros alimentos fermentados, como o pepino azedo, que é um alimento que se come muito nesse período de fim de ano, temos fermentados orientais, como miso, enfim. Esses podem ser consumidos diariamente sem problema nenhum. Se eventualmente a pessoa precisar de probióticos suplementares, também o ideal é que tenha uma orientação médica para isso, porque os probióticos suplementares, eles têm especificidade de atividade. Nós sabemos que tem probióticos que melhoram doenças inflamatórias intestinais, tem probióticos que ajudam a melhorar as respostas a alergias. Nós temos probióticos que fazem com que o intestino funcione mais rapidamente e outros probióticos fazem com que ele funcione menos rapidamente. Enfim, eles têm especificidade, os probióticos, que são os micro-organismos viáveis, vivos, para suplementar na forma de cápsulas, comprimidos. Então, o que é seguro para impactar beneficamente o intestino? Consumir fibras que podem estar na dieta ou de forma suplementar. Por exemplo, se a pessoa não come fibras, não consigo comer fibras suficiente, eu não sei, então coma fonte de fibras, como chia e linhaça, e existem suplementares. Do lado de cá da farmácia, do lado de lá do balcão. Exatamente, do lado das gôndolas. Eu digo das gôndolas porque tudo que está nas gôndolas são suplementos alimentares seguros, onde a dose dos nutrientes está dentro da recomendação diária de ingesta. Mas fibra sem água é um grande problema, não é? Exatamente, Pamela. Fibra serve para as duas coisas, soltar o intestino ou prendê-lo. Tudo depende da quantidade de água. Às vezes a gente quer que as fibras constipem. Tem uma pessoa que tem, enfim, um intestino que funciona rapidamente. Nós orientamos para consumir fibras suplementares, normalmente sem água. Por quê? Porque isso vai fazer um efeito estopa dentro do intestino. Agora, a pessoa que quer consumir fibras para que o intestino funcione mais regularmente, ela deve obrigatoriamente tomar água. Mas e muita água. Quanto de assim, água? Para cada 10 gramas de fibra, pelo menos um copo cheio de água junto. Porque senão essas fibras vão sequestrar água na luz do intestino e vão constipar, vão fazer o efeito exatamente contrário do que aquilo que a pessoa gostaria. Então tem que tomar, para cada 10 gramas é o que tem numa colher de sopa. Então se você comprou, seja numa casa de produtos naturais ou até mesmo na farmácia, ou está comendo chia, por exemplo, o ideal é tomar mais ou menos uma colher de sopa, pelo menos um copo d'água. E eu digo é muita, porque o ideal seria 2 copos d'água, Pamela. Mas se a pessoa diz, não consigo, então hidrate a fibra antes. Mas às vezes a fibra fica uma gelatina, a pessoa não... O melhor é, comeu a fibra, toma um copo cheio de água. Como eu sei que o meu intestino está saudável? Ir ao banheiro todos os dias é um indicativo disso ou não? É um dos indicativos, Pamela, a regularidade do funcionamento do intestino. E a regularidade do funcionamento intestinal pode ser diário, pode ser dia sim, dia não, e pode ser 3 vezes ao dia. O que não pode é ter desconforto, ter dor, ter sensação de estufamento, quer dizer, uma distensão abdominal cada vez que come, ter um intestino que tenha sintomas além da sensação de intestino digerindo, quer dizer, às vezes durante o processo digestório, você acabou de comer uma refeição pesada e tal, pode até ter uma sensação de um peso, tá no começo da digestão, um pouquinho mais de preguiça e tal, mas não desconforto, não dor, não sensação de que comeu e comeu um tijolo, ou que o intestino ou funciona demais ou funciona de menos, quer dizer, o intestino pode até ficar um dia eventualmente sem funcionar. Mas, se isso for rotina ou se ele ficou 2, 3 dias sem funcionar, esse é um intestino que fatalmente é um intestino que não tem saúde, é um intestino que provavelmente
tenha que ser tratado, que tem aquilo que a gente chama de disbiose, um desequilíbrio da microbiota, um mau funcionamento intestinal. E a mesma coisa acontece do contrário, a pessoa que tem um intestino que funciona muito bem, mas de vez em quando ele solta e funciona muitas vezes ao dia com desconforto, e às vezes ele também funciona todas as vezes, todos os dias apenas uma vez, mas com muito desconforto. Que a pessoa todos os dias no final do dia come, mesmo comendo refeições leves, sente que no final do dia aumentou a calça, o número da calça uns 3 números, quer dizer, uma sensação de distensão abdominal diária, e mesmo tomando líquidos, mesmo comendo fibras. Essa pessoa tem que ser avaliada porque essa muito provavelmente tem uma coisa chamada, um diagnóstico chamado disbiose. Na dúvida, sempre procure um profissional. Doutora Marcela Garcês é médica nutróloga e você encontra o contato dela no @DRA Marcela Garcês. Marcela com 2 L's, tá? E Garcês com Z. Muito obrigada por essa aula, por tantas dicas, né? Que nós tenhamos um fim de ano mais saudável, com a imunidade lá em cima. Com a imunidade lá em cima, eu digo, já vim no clima do Natal. Estamos, Natal e Ano Novo aqui. Natal e Ano Novo, para inspirar as pessoas a, mesmo nesses períodos, nesses dias de festa, tentar ficar atento para a alimentação, a prática da atividade física, manejar o estresse e ter boas noites de sono. E muita diversão, né? Que isso também faz bem à saúde. Exatamente. Obrigada, doutora. Muito Volte obrigada. sempre. Vamos...